Boa noite, comunidade. Sejam bem-vindos mais uma noite de luz, uma quinta-feira abençoada. E hoje nós vamos estar aqui numa configuração um pouquinho diferente, né? Hoje o Maurinho não estará aqui conosco, mas está tudo bem, é um compromisso que ele, teve hoje à noite. Karine está bem, os bebês estão bem, né? A primeira preocupação nossa é essa. Mas hoje nós vamos seguir daqui com o nosso coração cheio de alegria, gratidão por todos vocês. Que vocês possam ir aí vibrando, né? Para nós podermos superar essa ausência da nossa voz maravilhosa, daquele irmão que tem feito a diferença nas lives toda quinta. Maurinho, se você estiver nos ouvindo, um beijo, viu? Fica com Deus, que dê tudo certo aí no seu compromisso, tá bom, meu querido? E então, nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Vamos fazer hoje uma palestra de aniversário. Uma palestra de aniversário, né? Temos uma convidada especial hoje, que inclusive já está aqui. E achei uma mensagem, né? Muito bonita de Bezerra de Menezes, que se chama Mensagem de União. Então, nesse dia onde nós comemoramos, oficialmente mais um ano da nossa casinha, na verdade o aniversário foi no dia 29, na terça-feira, mas hoje é a live oficial de aniversário. É uma mensagem que tem muito a tocar no nosso coração e eu queria dedicar essa mensagem a todos os tarefeiros. Essa mensagem de Bezerra de Menezes, escrita aí pelo Chico, através do Chico, diz assim: Filhos, o Senhor nos abençoe. Solidários seremos união. Separados uns dos outros, seremos ponto de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à procura do trabalho com que já nos encontramos honrados com a providência divina. Crede, a humildade e a paciência no mecanismo de nosso relacionamento são as energias de entrosagem de que não podemos prescindir na execução de nossos compromissos. Roguemos, pois, a Deus a força indispensável para nos sustentar fiéis aos nossos compromissos de união em torno do Evangelho do Cristo, a fim de concretizar os princípios de amor e luz. Mantenhamos unidos em Jesus para edificar e ascender Kardec no caminho de nossas vidas, porque unicamente assim, agindo com a fraternidade e progredindo com o discernimento, é que conseguiremos obter os valores que nos erguerão na existência em degraus libertadores de paz e ascensão. Bezerra de Menezes. Então, dedico a todos os tarefeiros, dizendo que solidários seremos união. E, graças a Deus, temos nos demonstrado, uma comunidade muito unida nesse momento de adversidade. E vamos seguir avante, comunidade? Então, mais uma música, depois o Carlos já veio com a abertura.
Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite do Evangelho aqui na Comunidade Espírita Frei Luiz. É sempre uma alegria reunir a família Frei Luiz nas noites de quinta-feira, família Frei Luiz da qual você também faz parte há muito tempo. E hoje, oficialmente, nós comemoramos então com este Evangelho mais um aniversário da nossa casinha. É o 5º aniversário e temos certeza de que no próximo ano estaremos todos aqui reunidos e faremos uma grande festa. Mas hoje a festa é virtual, mas como já dissemos aqui outras vezes, é possível sentir a presença de todos aqui. A gente, quando começa com a live aqui na quinta-feira, a gente começa a sentir a presença não só dos amigos espirituais, dos mentores da casa, mas também todos aqueles que formam esta família imensa que está espalhado aí pelo mundo afora. As presenças são sentidas, as vibrações nós sentimos e é sempre muito gratificante. Para essa palestra de hoje, é importante que você compartilhe a live com o máximo de pessoas possível. É importante que você coloque um copo com água para ser fluidificado durante a palestra. Você pode colocar uma garrafinha com água, mesmo em intenção de outra pessoa. E essa água pode ser completada durante a semana. Se você tem a necessidade de um atendimento espiritual, você pode entrar em contato com o Frei Luiz inbox pelo Facebook. Manda o seu nome, o seu contato, e nós vamos então entrar em contato com você, e aí você relata o seu problema e vamos agendar a melhor forma de fazer esse atendimento. O atendimento virtual tem feito a diferença enorme, então é importante que você, se estiver sentindo a necessidade, entre em contato com a gente. Sempre teremos um tarefeiro à disposição para te atender da melhor forma possível. Para a nossa palestra de aniversário, conseguimos trazer a Gisele. Foi difícil trazer você aqui esse ano, né? Mas por uma causa muito nobre. Eu confesso a você que eu não tenho mais paciência de sentar em algum lugar para poder estudar. É importante o que você está fazendo, é muito legal. E ela trouxe para a gente um tema interessante que se chama Amparo Espiritual e Responsabilidade Humana. Então, para a gente dar início a essa palestra, primeiro nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Então, nós vamos com a musiquinha antes. O Maurinho está aqui do ladinho, escondidinho. Vai, Maurinho, tem uma musiquinha hoje, Maurinho? O Maurinho está rodando assim, ó. É a nossa musiquinha. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo a minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de um mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades. Vou
multidão. Mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. E essa nossa casinha branca, onde o sol nasce todos os dias, completa 5 anos, onde todas as noites de quinta-feira o sol nasce no coração de cada um de nós. E assim, então, eu convido a todos a fechar os olhos e vamos juntos unir os pensamentos em torno da figura do nosso Mestre amado Jesus. Vamos pedir a Ele, a este nosso Mestre amigo e amado, que leve este nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a quem agradecemos pelo dom da vida. Agradecemos a Deus por nos enviar o Senhor Jesus para ser o nosso modelo de conduta. Agradecemos também pelo nosso anjo da guarda, este amigo inseparável, este anjo guardião que nos acompanha por todos os lugares, nos direcionando sempre pelos melhores caminhos. Agradecemos esta noite a Frei Luiz, Maria de Nazaré, Rita de Cássia, toda essa falange de espíritos amigos que saem em caravanas levando a palavra de amor, de esperança do Cristo nosso Senhor, em todos os lares aonde haja um coração em sofrimento. E unidos neste pensamento único de gratidão, que nós elevamos a Deus a prece que diz: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Os nossos amigos espirituais amparem esta companheira, esta amiga querida, Gisele, que trouxe o nosso evangelho para a nossa reflexão desta noite, né? Amparo espiritual e responsabilidade humana.
noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse momento. Tá ligado? Tá ligado? Agora não dá nem para perguntar se está todo mundo ouvindo, né? Tava bem pertinho, acho que ele tá meio baixinho. Bom, então, como o Carlos mesmo disse, né, o tema dessa noite, a gente vai trocar uma reflexão a respeito de amparo espiritual e responsabilidade humana. Eu acho que ainda não tem como fugir, né, da gente falar sobre tudo o que está acontecendo. Já estamos todos cansados, né, mas ainda lutando. Então eu trouxe uma reflexão extraída do livro do Divaldo, né, o que se chama No Rumo do Mundo de Regeneração. E nesse livro eu vou começar narrando, na verdade, um pouco, não do livro, né, em si, mas o relato do Divaldo de como surgiu a necessidade, né, dessa reflexão tão importante para a gente. Ele fala que em abril de 2020, Emmanuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que dita, né? Ou, na verdade, até Divaldo fala que são vários espíritos que o ajudam nessa psicografia, mas esse mentor do Divaldo, ele convida, através de uma quase imposição, para que o Divaldo comece um novo trabalho. Então, ele até pergunta para o Divaldo no começo, né, ele coloca uma reflexão, ele fala, qual que é a sua missão? Para que você veio? Né? E Divaldo tem isso muito claro, né? A mediunidade. E aí, o Filomeno de Miranda pergunta ainda para ele, né? Ele fala, mas diante do cenário que a gente está vivendo, de que maneira você poderia colaborar? E ele fica pensativo, ele fala, né? Eu acho que, na verdade, quem está com o poder da colaboração nesse momento são os médicos, são os cientistas, né? Que precisam trazer a cura dessa doença para a humanidade. E aí Filomeno de Miranda fala para ele, né? Você já se esqueceu, Divaldo, que na verdade não há doenças, há doentes? E nisso então Divaldo reflete, né? Que as doenças, na verdade, elas advêm, né? Ela é uma consequência das nossas mentes doentes, dos nossos comportamentos. E então ele entende o recado. Filomeno conta, né? Em conversa com o Divaldo, ele relata pra gente que há mais ou menos de 30 anos para cá começaram a vir espíritos de luz, né? Espíritos abnegados que se agregaram aos ambientes da medicina ou da pesquisa, da ciência, porque já era previsto que nós enfrentaríamos uma situação como estamos enfrentando agora a partir do ano de 2020. Embora isso não tenha sido uma previsão exata, mas a espiritualidade sabe exatamente como nós, seres humanos, nos comportamos e sabe exatamente qual é a consequência desse comportamento. Então, não que fosse uma regra que nós tivéssemos que passar por essa dificuldade, né, nesse momento que estamos passando, mas teria grandes chances de passarmos se nós continuássemos com o nosso comportamento. É até interessante a gente voltar. Eu já trouxe até aqui em outras oportunidades o Pinga-Fogo do Chico, né, onde ele é sabatinado com algumas perguntas e ele fala que nós teríamos 50 anos para tentar uma regeneração, uma mudança de comportamento, senão nós estaríamos passando por grandes dificuldades em 50 anos. Então nós teríamos esse prazo, né? E nós passamos por esse prazo está vencendo agora. Interessante lembrar também que em 1985, no programa da Hebe, Chico foi entrevistado por ela e pela Nair Belo, e aí então a Hebe pergunta para ele, né? Chico, diante de um cenário
tão ruim quanto nós estamos passando, de guerras, né, fora do país, é lógico, né, de guerras, de catástrofes, enfim, desde que o mundo é mundo, a gente vive grandes tristezas, né? E baseado naquilo que você já nos contou, que nós teríamos um prazo de 50 anos, e nós estamos nos aproximando disso, né? Haverá realmente uma grande mudança no nosso planeta, né? Haverá uma grande guerra. E Chico, naquela humildade dele, responde que ele não saberia dizer se seria deflagrada uma guerra, né? Mas que independente de como tudo caminhasse, se nós não mudássemos o nosso comportamento, né, a nossa forma de agir diante da vida, com as outras pessoas, nós seríamos convidados a passar por uma lição. Mas que ele deixou muito claro isso, de que isso não seria uma vontade de Deus, e sim uma opção nossa, né, de relutar para a mudança. Deixou claro também que Deus não nos castiga e que Deus não quer ver os seus filhos sofrerem, né? E que se isso viesse a acontecer, que ficasse claro para nós que seria uma opção nossa, né? Então, na verdade, esses avisos que nós fomos tendo de tempos em tempos, né? Na verdade, não são nem previsões, nem premonições. Kardec explica isso de uma maneira muito legal no Livro dos Espíritos, onde tem uma parte que fala a respeito das premonições, né? Que ele fala assim: a espiritualidade enxerga as coisas de um outro ângulo. É como se a espiritualidade estivesse numa montanha e de cima ela conseguisse ver tudo o que acontece lá embaixo. Então, vamos imaginar uma cena de que dois carros estão vindo na mesma velocidade, com o mesmo grau de imprudência das pessoas que estão pilotando, e que em dado momento eles vão se cruzar, e que nenhum está disposto a parar porque considera que aquela é a sua vez de passar. Então não precisa de um poder fora do normal para perceber que aquilo não vai gerar uma situação boa. A diferença é que quem está lá embaixo não está vendo os dois ângulos do que está acontecendo, do comportamento, né? De tudo, das ações que estão envolvendo, os fatores que estão envolvendo esse possível acidente. Mas quem está lá em cima, olhando todos os ângulos, consegue ter uma percepção muito clara do que possivelmente pode acontecer. Esse possivelmente é porque podemos imaginar que então a espiritualidade, alguém, né, da espiritualidade ali, um mentor, possa ir e comunicar ou soprar ou intuir um desses dois de que o caso é grave e que eles podem causar um acidente. Vamos imaginar isso. E aí fica a opção ou a sensibilidade de cada um ouvir e fazer a escolha de desacelerar ou parar, né? Então, nós somos mais ou menos isso. Então, essas previsões que foram feitas, não só pelo Chico, né, mas por outros que vieram, é algo muito claro, né? Que já são espíritos evoluídos que conseguem olhar e falar: olha, se você tiver esse comportamento, a consequência disso vai ser, né, algo ruim. Não precisa nem ser, né, um grande premonitor. Uma mãe já consegue claramente predizer, né, a conduta do filho que vai levar. Mas enfim, então Filomeno de Miranda comenta, né, que há 30 anos mais ou menos já estão vindo espíritos que estão nos apoiando agora, né? Então já era algo que poderia acontecer, já era bem previsível que acontecesse isso que nós estamos passando agora, né? Então, o Divaldo ele relata um pouquinho assim, que no dia 23 de maio de 2020, o Filomeno aparece, então, com algumas outras entidades, também muito iluminadas, e eles começam o trabalho de psicografia. E em julho de 2020, né, então a gente está falando, a primeira aparição, né, o primeiro convite foi em abril, em maio eles começam a psicografia, e em julho o Divaldo realmente não estava muito bem de saúde, passou por cirurgias, ele teve problemas com hérnia de disco, e ele até pediu para que dessem uma pausa, porque ele estava em grande sofrimento.
E Filomena de Miranda fala para ele que não, que ele aguentasse mais um pouquinho, que agora que aquele momento ainda não era o momento dele, que ele tinha algo a terminar, e que ele rezasse bastante, porque ele precisava fazer isso pela humanidade. E aí, em dezembro de 2020, ele termina, né? Ele até narra que o trabalho foi intenso, e que num dia e uma noite eles concluíram 2 capítulos desse livro, e então, eis que eles nos oferecem esse livro de presente. Recomendo, né? Sendo espírita ou não, é algo que é importante que a gente saiba, tem informações preciosas nesse conteúdo. Lá no livro, ele relata, os espíritos relatam, né, que em 15 de setembro de 2019 soou um clarim, né? Um clarim é um barulho, uma sineta, um barulho. E esse barulho ele repercutiu no orbe terrestre como um todo. E era, na verdade, uma chamada aos espíritos que já estavam se preparando para essa possibilidade de enfrentamento que estamos passando agora, para que estivessem em alerta, porque então o socorro iria começar. Então lá ele relata, né, que algo parecido aconteceu em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Houve um barulho, uma chamada dos espíritos na mesma condição, porque algo grave estava para vir e a espiritualidade precisava se empenhar grandemente para acolher, né, os espíritos que estavam encarnados na Terra. Então, Divaldo, nesse livro ele narra, né, junto com a espiritualidade, que no primeiro momento as vítimas oficiais, na verdade, começaram a ocorrer em janeiro, né, de 2020. E que toda a espiritualidade já estava preparada, né? Ele coloca lá que o nosso lar, que é no Rio de Janeiro, e a Colônia Redenção, que é na Bahia, já estavam preparados para começar a receber as primeiras vítimas do Covid, né? E que era indiferente se as pessoas desencarnavam no Brasil ou não, né? Eles estavam preparados para isso. E aí, então, começa-se aquilo que a gente teve a oportunidade de ver, né? Quando eu falo oportunidade, é porque se nós estamos aqui falando e assistindo, é porque, infelizmente, nós pudemos assistir e ainda estamos aqui, né? Então, lá ele fala que, primeiro, o acolhimento era feito nas faixas terrestres mesmo. E depois, esses espíritos, eles eram levados para as colônias que foram montadas, na verdade já existem, né? Mas essas colônias que estão mais próximos às nossas cidades, né? Elas foram preparadas para receber esses espíritos, porque estavam desencarnando numa grande quantidade, então eles teriam que ser acolhidos na própria região de desencarne. Então essas casas começaram a trabalhar intensamente para o acolhimento desses espíritos. Aí, então, eles começaram a ser tratados, né? Houve a necessidade, e está havendo ainda, né? A necessidade desses espíritos receberem um tratamento especial. Tudo isso está narrado lá, de uma forma muito bonita. Começaram a receber esse tratamento especial de muito carinho, muita ternura, eles relatam, porque esses espíritos, na verdade, eles iam sequelados, o perispírito deles chegam sequelados pela doença, né? E então eles precisam retrabalhar para que essas marcas do perispírito possam se desfazer. Então tudo isso é feito com muito amor, com muito acolhimento, né? Até mesmo porque esses espíritos eles estão desencarnando muitas vezes não por uma imprudência, né? Não é uma consequência de um ato seu, de uma escolha, né? E sim uma escolha coletiva. Então a gente já começa a perceber a gravidade das nossas atitudes e das nossas escolhas enquanto sociedade, né? Enquanto coletividade e fraternidade, porque nós podemos deflagrar, né? Uma desencarnação que muitas vezes pode não estar programada, mas que ela acontece dessa forma, sem que a pessoa que desencarne nessas condições seja realmente a culpada.
né? Nesse momento, a espiritualidade não agrega culpa a ninguém, né? Nós estamos sendo vítimas de uma fatalidade escolhida por nós mesmos. Às vezes é difícil essa compreensão, né? Porque a gente acaba pensando, mas eu não sou uma pessoa ruim, né? O meu ente querido não merecia passar por isso, né? Mas quem somos nós, né? Enquanto seres tão pequenos e às vezes com tanta dificuldade de compreensão, fazer um julgamento. É claro que nesse momento todo julgamento também é perdoado, né? Porque nós estamos passando por momentos muito doloridos, por momentos onde a gente não tem resposta para tudo, né? E a falta de resposta para as nossas perguntas nos traz o sofrimento, né? Então, eu procuro dizer que os julgamentos que a gente escuta em todos os sentidos, a gente tem que colocar a caridade nesse momento, ouvir e orar, né? Para que em algum momento a gente tome consciência, né? De tudo que está acontecendo. Até a gente vê muita pergunta, assim, dentro da própria internet, com muitas palestras e cursos e informações a respeito de tudo que está acontecendo e a visão da doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem sido muito procurada nesse momento, né? Porque a doutrina espírita ela é rotulada como nós somos sabedores do que se passa no outro plano, que nós somos conhecedores da reencarnação, né? Então, muito tem se especulado, né? E as perguntas são feitas, né? Eu ouvi uma pergunta muito interessante, foi feito por um palestrante. Todas as pessoas que estão desencarnando de Covid, elas tinham que passar por isso? Elas eram merecedoras, né, de passar por essa doença? E aí ele colocou um exemplo que eu achei bastante prático, assim, para a gente refletir. Foi que a gente, né, se a gente analisar o que a gente já falou, já refletiu até agora, faz muito sentido quando a gente fala de responsabilidade, né, uns com os outros. Porque estão desencarnando espíritos que não precisariam estar passando por essa situação, né? Então nós temos toda uma variedade de situações. Não dá para rotular ou separar as situações nesse momento. Mas da mesma forma que os espíritos às vezes desencarnam por um acidente que não foi causado por ele, e sim pela escolha e imprudência de uma outra pessoa, as vítimas de Covid muitas vezes podem estar nesse núcleo, né? Eles podem adquirir o vírus e vir a desencarnar sem que seja a real necessidade dela naquele momento. Se a gente está numa situação, né, onde alguém tenha o poder de estar com uma arma de fogo, ele tem ali o comando da agressão, e aquela escolha é dele em tirar a vida das outras pessoas, as vítimas naquele momento pode ser que não sejam, não precisassem necessariamente passar por aquela condição, né? Então é por isso que nesses momentos a gente tem que acreditar, né? E tem que, na verdade, compreender. O acreditar ainda para mim é muito vago, a gente tem que compreender que, embora coisas assim aconteçam, porque nós temos o nosso livre-arbítrio e temos que lidar com o livre-arbítrio do outro, a espiritualidade não nos desampara. Então, veja só a nossa responsabilidade, né? Quando a ciência vem e nos diz que nós devemos nos precaver, né? Nos resguardar, fazer o isolamento, usar a máscara, o álcool, né? São coisas tão simples, né? E a ciência, ela anda lado a lado com a espiritualidade, né? O espiritualizar-se, né? Então, por que não ouvi-la, né? Por que não acreditar que a ciência tem a sua razão e a sua dose de proteção? E até mesmo porque acreditar que Deus vai nos proteger de tudo é colocar a responsabilidade para Ele, né? E Ele, se Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Se eu fosse Deus, eu falaria, tá aí na sua mão, meu filho, se vira. Eu tô te dando as ferramentas para que você possa trabalhar, né? Então, Ele nos dá o livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolha. Então, não é Deus quem vai decidir nesse momento quem parte ou não parte, né? É a nossa consciência e integração que vai fazer, né? Que vai trazer o resultado dessa pandemia pra gente, né?
Infelizmente, a gente está vendo índices muito tristes, né? Mas queria que ficasse muito claro, né, nesses momentos de dor, que a gente evite, ou pelo menos reflita, né? Não vamos deixar a nossa revolta, né, se encaminhar para Deus ou para a espiritualidade como se fosse simplesmente vítimas. Somos também, né? Mas lembramos que temos o acolhimento. Tem uma médium, que eu ainda, na verdade, me perdoem se eu estiver enganada com o comentário, eu ainda não tenho certeza se ela é uma boa médium ou não, né? Mas o fato é que eu tenho buscado por ela e ela tem dado uns relatos até que interessantes. É uma médium chamada Alu, se eu não me engano, e ela traz muita informação da espiritualidade com relação, né, aos irmãos que estão desencarnando, né? Então, os relatos dela são muitas vezes acolhedores, né, no sentido de ela falar que, por exemplo, quando eles despertam, né, que eles saem do corpo, muitas vezes sempre há, isso eu achei muito bonito, ela falou que sempre há um mentor espiritual ao lado. E quando o espírito desencarna nessas condições, ele já está pronto para ser recebido por alguém, né? Ela fala da equipe médica, dos enfermeiros, né, do mentor da pessoa, e que muitas vezes, ela falou que é bem variado, né? Às vezes eles acordam ainda adoentados, né? E não sabem exatamente o que aconteceu, às vezes acordam confusos, né? Alguns já, né, acordam no plano espiritual de maneira já sabendo, né, que estão desencarnados. Então, tudo isso varia muito, né? A gente sempre fala aqui, varia muito do grau de conhecimento, né, de merecimento. Mas assim, com relação a merecimento, tudo que eu fui buscar, eu encontrei que nessas condições o amparo, né, é o carro-chefe, né? Ninguém fica desamparado ao despertar no plano espiritual nessas condições. Para finalizar, né, eu queria falar um pouquinho dessa dúvida, né, porque a gente está ouvindo tanto também, fala, poxa, o que a gente tem enfrentado, será que é o final dos tempos? São os sinais, né, que Jesus falou também, né, e que outros falaram. Será que nós estamos no final dos tempos? E uma reflexão importante que esse livro traz também é que nem sempre, embora o que a gente esteja passando tem todas as características que Jesus falou, né, a respeito dos finais dos tempos, isso ainda não nos pode dar a certeza de que nós estamos no final do tempo. Até mesmo porque o tempo é algo que a gente não tem dimensão. E a bondade e a inteligência de Deus não nos coloca um ponto final, né? Então, se não coloca um ponto final na nossa trajetória como espírito, por que colocaria final no plano terrestre, né? No planeta, né? Então, isso para a doutrina espírita é fora de cogitação, né? E a gente também passou por outras situações que entregaram os mesmos sinais e que, na verdade, não foi o final dos tempos, né? A gente teve a gripe espanhola, que foi muito parecida com essa há 100 anos atrás, né? Que durou 3 anos, essa pandemia, né? E que na época, eu até anotei aqui os números, porque eu não sou boa de matemática e muito menos de guardar números, né? Mas a população, na época, que foi de 1918 até 1920, era de 2 bilhões a população do globo, né? E morreram cerca de 33 milhões de pessoas. Então, hoje, né, a nossa atualidade, não sei se eu estou com os números atuais, mas nós somos mais de 8 bilhões de pessoas, de seres humanos aqui na Terra. E nós perdemos mais de 3 milhões. Então, em proporções entre população e perda, né, de pessoas, a gripe espanhola matou 44 vezes mais do que a pandemia do Covid tem nos atingido. Que reflexão isso pode nos trazer, né?
A reflexão é que, na verdade, não foi, né, as duas situações foram de amparo, mas hoje nós temos condições de nos proteger, né? Naquela época não se sabia, né, que a higiene, que o uso da máscara, que a forma como a gente transmite, o contato, o isolamento. Até naquela época, os ideais que a gente está usando agora como defesa foi usada também nessa época, né? Porque teve relatos de uso de máscara, de isolamento, mas enfim, não se tinha o conhecimento e a divulgação da forma como a gente tem hoje. Então vejam bem que não tem como a gente imaginar que nós não estamos sendo amparados, né? Nós estamos com uma população maior, né, do que há 100 anos atrás, e o nosso número de perdas foi muito menor. Então eu não consigo compreender senão que isso seja um amparo da espiritualidade, usando a ciência, usando os homens em auxílio dos homens. Então, Kardec também só queria lembrar isso, que Kardec ele comenta, né, nos livros, nas obras dele, que a transição planetária que a gente está passando, na verdade, ela não é nenhuma transição geológica, né? Embora a gente veja, né, os desastres naturais, mas na verdade, essa transição ela é uma transição moral, né? E tudo que estamos passando nesse momento é fruto, né, da nossa condição moral. No século XVIII, né, só para a gente fazer uma linha também, está lá no livro, no século XVIII, a filosofia e a ciência, elas foram massacradas pela religião, né? Uma análise rápida. Então, a filosofia e a ciência não podiam existir. Somente a religião é quem ditava as regras, né? Então, filosofia e ciência adormeceram no século XVIII. Já no século XIX, foi a época em que a filosofia e a ciência se libertaram da religião. E como se fossem, vamos imaginar que são pessoas, né? A filosofia e a religião disseram, né? Ah, não, a religião não vai mais nos prender, agora nós temos a liberdade, né? Então, 2 contra 1, massacramos a religião e ficamos nós, filosofia e ciência. Então, na verdade, o século XIX veio como, né, a liberdade dessas duas coisas, despontaram o pensamento do homem e a inteligência com relação à tecnologia, tudo relacionado à ciência. Então, nós demos um salto muito grande no século XIX. Aí, no século XX, foi um século de conquistas, onde a humanidade brigou por tudo aquilo que queria, né? Todo mundo tem direito, todo mundo é igual, né? E então foi realmente um século aonde nós optamos pelas nossas conquistas, pela nossa liberdade, mas houve juntamente com isso a negação da religião. Então, no século XX, a espiritualidade fala que houve uma quebra, um rompimento da humanidade para com Deus, né? Porque era como se agora eu tenho liberdade, agora eu posso agir, eu posso pensar, e a religião sempre, até esse momento, era encarada como se fosse algo castrador, que não lhe dava liberdade, né? Impunha as coisas. Então a religião foi ficando cada vez mais distante da humanidade, o que nos deixou, na verdade, com a sensação de que Deus não nos cuida mais, né? Então, se antes nós tínhamos o amparo de um Deus que nos cuidava, apesar de severo, isso aos olhos da igreja, né? Hoje nós não temos mais aquela prisão, né? Aquela imposição de Deus, mas porém não nos sentimos mais cuidados, né? E esse foi o start daquilo que nós chamamos de o século da depressão, né? Porque você se sentir sozinho, não amado, não olhado, não cuidado, né? Starta no nosso inconsciente enquanto sociedade, né, uma tristeza profunda. No século XXI, nós entramos já totalmente sem norte, né? Desligados de Deus, né? Desligados da religiosidade, né? E nós acabamos, né, no decorrer desses séculos, desconstruindo
todas aquelas condições morais, aqueles valores morais que nós tínhamos no passado. Então hoje é lícito cada um fazer o que quer, da maneira que quer, com quem quer, né? Então é essa situação que nós nos encontramos hoje no século XXI. É claro que eu coloquei de uma maneira muito resumida, né, essa sequência, essa progressão dos séculos, né, que a humanidade foi alterando, mas que ela culminou, né, na condição que nós estamos vivenciando hoje. Então, levando isso em consideração, a gente não pode dizer que nós estamos realmente, que esse seja o momento de transição, porque houveram outras tentativas, né? Outras pandemias, até também está relatado que um momento de transição que a Terra passou foi quando nós saímos da pré-história, né, que nós éramos primitivos, para o período de história, né? Então nós passamos da fase de primitivos para a fase de expiação no nosso planeta. E agora nós estamos diante de uma oportunidade, não é uma certeza, nós estamos diante de uma oportunidade de galgar mais um degrau. Então, para que essa transição ela realmente ocorra, isso vai depender do quanto nós aprendermos com isso que nós estamos passando, porque é algo muito grave que a humanidade está passando. E a gente tem que reconhecer, né, que é um momento muito importante para nós enquanto humanidade. E então, só para a gente finalizar esse nosso grau de responsabilidade e o que a espiritualidade espera de nós, né? Por exemplo, pessoas que passam por uma experiência de quase morte, né? Muitos relatos, quando essa pessoa volta, muitos relatos, embora sejam parecidos, mas não é isso que nós vamos nos apegar, mas muitas delas voltam com uma mentalidade diferente, uma conduta diferente, uma postura diferente, fazem escolhas diferentes, porque baseada naquela situação crítica em que ela vivenciou, ela transformou-se, né? Uma situação de pessoas que passam muito tempo adoentadas ou internadas, né? Quando elas saem do hospital ou quando elas se sentem curadas, elas também têm uma visão diferente de vida, né? Elas passam a valorizar coisas que elas não valorizavam. Então percebam que nas mínimas coisas, né? Na verdade isso eu não acho mínimo não, né? Mas eu estou falando entre uma situação individual, que é micro, para uma situação macro, que é o que a gente está vivendo na humanidade. Toda situação com dificuldades, é natural que ela gere no ser humano ou no espírito uma reflexão e que traga para nós uma mudança. Então, de coração, eu espero, né, que nós, de novo, enquanto humanidade, nós possamos refletir tudo isso, essas perdas, né, essa dor, né, e que a gente possa realmente reavaliar, porque na verdade essa reavaliação, essa mudança, esse convite que nós estamos recebendo, né, de Deus, é que vai nos dizer se nós vamos passar por essa transição ou não. Então, fica o convite da espiritualidade através dessa simples palestra, mas que a gente possa refletir, então, a real condição que nós estamos e a real oportunidade que nós estamos tendo. Eu espero, de alguma forma, ter podido fazer a gente refletir, né? Porque eu me interessei pelo assunto, eu gostei, busquei, tenho mais uma lista de coisas lá que eu ainda gostaria de ter tido condições de ler para trazer. Mas o tempo é curto, né? E às vezes a gente acaba desviando, mas então fica com o convite. Então, se eu puder, na meditação, esse livro de Valdo, deixa eu falar de novo, Mundo de Regeneração. Um nome comprido, muito bom. Então, fique com Deus e espero que Jesus possa nos acompanhar nessa empreitada.
Vamos então passando para a segunda parte do nosso trabalho, nossas vibrações. Eu vou convidando todo mundo a fechar os olhos e vamos sintonizar nesse momento de oração, refletindo nesse convite que essa exposição nos trouxe hoje, né? Que esse tema nos trouxe hoje. E começando esse momento, lembrando do nosso abraço virtual de toda quinta. E hoje com uma sensação especial, né? De gratidão por mais um ano da nossa comunidade. Ano que vem, se Deus quiser, estaremos numa festa presencial, mas hoje estamos aqui distantes, mas unidos. E isso tem um valor muito grande, um valor até de construção da consciência que esse momento nos convida a refletir. Então vamos tomando aquele remedinho semanal nosso aqui na nossa vibração, pedindo que Deus, através da espiritualidade amiga, nos abençoe, nos envolva em paz, nos envolva em fortalecimento, nos envolva em paciência, em tolerância, todos esses comportamentos diários que podem transformar a nossa vida, transformar a nossa relação com o próximo. E que a espiritualidade amiga possa atuar neste momento, junto a cada um de nós, nos nossos lares, junto a cada intenção de oração enviada nessa noite, pedindo também à equipe, a Frei Luiz, que possam amparar os tarefeiros da casa, que estão se preparando para logo mais iniciar o nosso atendimento fraterno online, que essas vibrações também cheguem aos nossos amigos da comunidade, os assistidos, a todos. É um grande foco de luz que se forma e que se expande, e a oração tem essa capacidade de nos unir, de nos reunir em torno da figura daquele que é o grande agente transformador da nossa vida, que é o Cristo. A própria medição do tempo se encarregou de nos mostrar isso. É antes de Cristo e depois de Cristo. Foi ali o divisor de águas da humanidade, que está sendo chamada a novos passos agora, a novos momentos de aprendizado. Difíceis muitas vezes, mas Deus não desperdiça a oportunidade de nos mostrar as lições necessárias. Então, se estamos sofrendo, em cada sofrimento temos ali uma lição a ser extraída. Seja nos momentos bons e nos não bons, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo amparo. E te agradecemos por nos colocar aqui hoje, por nos colocar em torno desta casa, que nasceu no coração de um grupo de pessoas através da orientação espiritual, que foi uma construção feita com muito amor e vem sendo feita e só se expande, que a nossa comunidade ela possa continuar cumprindo a sua missão de amparar, de confortar, de acolher a todos os corações. Que nós nunca percamos a nossa característica
do amor e da simplicidade, da alegria e da gratidão. Aqui nós rimos juntos, choramos juntos e agradecemos juntos. Independente de qual situação vivemos, que essa comunidade se mantenha unida nestes propósitos e unidas como irmãos, um de mão dada com o outro, e assim ninguém ficará só. Isso tem um valor enorme perante Deus. Deus sonha para este planeta que nós consigamos viver em comunidade, viver como uma grande família fraterna. E eu tenho certeza que entre erros e acertos nós temos buscado compreender e vivenciar este desejo do coração do Pai. E que Deus nos ampare para que consigamos cada vez nos harmonizar mais enquanto comunidade, enquanto grupo, que consigamos nos alinhar cada dia mais com as orientações espirituais dentro desta proposta da obediência espiritual, da direção que vem do alto. Nós não dirigimos nada, somos dirigidos, e que nós nunca percamos isso de vista, que nós somos dirigidos, somos instrumentos, que só precisamos estar em boas condições mentais, emocionais, e a oração é um grande veículo para que alcancemos esse equilíbrio. É por isso que nesse momento as equipes se achegam a cada lar, se colocam ao lado de cada irmão nosso. Os falangeiros de Frei Luís que esta semana, juntamente com a comemoração dos 5 anos da Comunidade Espírita Frei Luís, completou 149 anos da sua última encarnação. Esse espírito amigo que tem vindo ao nosso socorro diariamente, que tem nos levantado diariamente através da sua bondade, da sua humildade. Nós te agradecemos, Frei Luís. Te agradecemos por vir ao nosso socorro através da possibilidade deste trabalho, desta união, destes amigos novos todos que fizemos ao longo desses 5 anos. E assim, neste envolvimento de amor e de paz, e hoje de extrema gratidão, nós vamos deixando a todos que estão aí compartilhando este momento conosco, deixando o nosso carinho, deixando o nosso agradecimento, porque tudo isso só tem sentido porque estamos todos juntos. E que venham muitas quintas-feiras, cada uma com uma lição, mas em todas elas que não falte este amor, esta sintonia e este carinho entre nós. E nós agradecemos a Frei Luís por nos conduzir. Uma condução segura, uma condução objetiva, uma condução sem exigências, mas uma condução de exemplos que têm sido muito valiosos para a nossa vida. Uma condução que tem nos colocado em proteção. Quantas provas em comunidade já passamos, tarefeiros, situações desafiadoras. Sabemos aí da falange daqueles que ainda não reconhecem o Cristo como seu pastor. E sabemos que eles estão alertas para que o momento chegado possa transformar nossa vida, e é o que eles combatem. E tantas vezes Frei Luís se colocou à frente dessa comunidade
na nossa proteção. Não temos dimensão deste trabalho, mas nós temos gratidão por tudo isso. Então, tarefeiros amigos, recebam mais uma vez um abraço carinhoso por este dia desta comunidade que nós temos tanto carinho. Gratidão aos amigos todos. E é assim, nesse clima gostoso de paz, de amparo, que nós vamos iniciar o momento do passe, as águas sendo transformadas em remédio. Sinta aí o envolvimento de luz ao seu lado. Nós vamos colocar a nossa música de passe hoje sem nosso companheiro. Então, receba toda a luz e amor onde está agora. Eu convido a todos, então, para nos sintonizarmos e receber os lírios da cura. Apesar do aniversário ser dele, somos nós que ganhamos o presente nessa noite. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Dai-nos agora e sempre, e perdoar nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos.
E vamos todos juntos agora. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Não importa o que você esteja passando agora, a sua vida está na mão do Cristo. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Graças a Deus. Graças a Jesus, gratidão, Frei Luiz. Parabéns, casinha. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe, que tenhamos uma semana com as bênçãos de Jesus e de nossa Mãe Maria. Uma boa noite a todos. E muito obrigada.